Aleluia, irmãos, glória a Deus, né? Vamos dar início ao culto de celebração ao Senhor, não da forma que nós queríamos, mas precisamos. Estamos vivendo aí um período muito difícil e a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então nós entendemos que esse é o tempo de afastar. Nós vamos afastar para um bem maior, para proteger a nossa família, para proteger nossos amigos, para proteger as pessoas que nós amamos, né? Então há tempo para todas as coisas. Mas nem por isso vamos deixar de glorificar e exaltar ao Senhor. Nem por isso vamos deixar de compartilhar com vocês uma mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem que será compartilhada com vocês essa noite, ela possa impactar a sua vida. Desde já eu peço para que vocês já fiquem com o coração aberto para receber essa mensagem. Amém? Antes de passar a palavra aqui para o pastor Diego, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 31. Amém? Isaías 40, versículo 31. Texto muito conhecido por nós, pregadores, e pelos irmãos também. Amém? Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Esse é um texto que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como eu falei, estamos vivendo tempos difíceis, mas quem renova nossas forças é o Senhor. Eu peço para que nessa noite você venha descansar nele. A Bíblia diz aqui que você vai caminhar, não vai cansar, vai correr, não vai se fadigar, porque nós esperamos no Senhor. O segredo está em esperar no Senhor. Então descansa no Senhor, que Ele há de renovar as suas forças. Ele dá as forças aos fracos, Ele renova as forças daqueles que estão caídos. E que nessa noite isso possa gerar sobre você essa alegria, essas forças, que você não venha pensar em desistir, que você não venha pensar em retroceder, e entenda que o Senhor é sua força. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor através dessa oração, aí mesmo onde você está. Vamos unir agora em oração, vamos entrar em concordância, pedindo pela misericórdia do Senhor, pedindo pela bondade e o favor dele sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor por essa noite, por esse dia da qual o Senhor escolheu, dia da qual o Senhor separou. Deus, que nessa noite a Tua palavra ela possa impactar a nossa vida. Traga uma palavra, ó Deus amado, que venha, ó Deus amado, nos edificar, sustentar, fortalecer-nos, gerar mais vida, gerar mais empenho, gerar mais amor, mais paixão. Pai, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor. Fala conosco nessa noite, usa a vida do pastor Diego, Deus, de uma forma poderosa. Eu sei que o Senhor tem trago palavras sobre a vida do seu servo, que tem nos edificado, e tenho certeza que nessa noite não será diferente, porque nós louvamos a Ti, nós bendizemos ao Senhor, e a Ti pertence toda a honra, toda a glória para todo sempre. Deus abençoe, irmãos.
Aleluia. Amém, queridos? Que Deus, em nome de Jesus, possa te abençoar essa noite. Nós queremos compartilhar um texto com os irmãos. Texto, com certeza, você conhece. Salmos 23, versículo 1, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Queria orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor. Te agradecemos, Deus, porque vivemos dias de lutas, dias difíceis, onde muitos têm perdido entes queridos, onde muitos têm vindo de frente, meu Deus, essa onda, às vezes, do desespero, do medo, da angústia. Pai, mas nós queremos dizer nessa noite: o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida, como o texto que nós lemos, é o que nos leva à água de descanso, é onde nos faz repousar em pastos verdejantes, nos guia pela tua justiça. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite, nós cremos e declaramos que o Senhor é o nosso bom pastor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja entendimento, que haja revelação da Tua palavra. Eu repreendo agora, meu Deus, todo o agir de Satanás, que possa ir de encontro à vida do meu irmão, tirando a atenção, meu Deus, tirando o entendimento dessa palavra. Nós sabemos que Satanás, nessa hora, ele se opõe, mas nós, nessa hora, resistimos, porque nós sabemos que a Tua palavra, o Teu alimento, nos leva a cumprir o Teu propósito. Por isso nós repreendemos agora em nome de Jesus, mas nós ministramos terra boa. Eu declaro que o teu espírito, o teu coração, a tua alma é terra boa nessa hora para receber a tua palavra em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que esse é um texto muito conhecido e a gente, quando olha para alguém que está nos instruindo sobre um pastor, e é algo que me chama muita atenção, porque Davi com certeza sabe muito claro a relação de um pastoreio. Ele é alguém que tem propriedade para poder falar sobre isso. Ele entende do relacionamento entre ovelha e o pastor, porque Davi, antes de se tornar rei, era pastor de ovelhas. E a gente sabe, irmãos, que como pastor, sabemos que Davi ali era alguém muito fiel ao seu rebanho. Era alguém que enfrentou urso, enfrentou leões, para proteger, para poder guardar ali as suas ovelhas. E Davi aqui está dizendo para nós, que existe esse pastor. E eu quero declarar que esse pastor na minha e na sua vida é o Senhor Jesus. Amém? A gente vê toda essa história de Davi ilustrada ali em 1 Samuel capítulo 17. Depois, se você quiser conferir, pode ficar à vontade. Davi foi alguém que realmente enfrentou os desafios, enfrentou grandes lutas por causa das suas ovelhas.
E eu entendo também que quando se tornou rei, enfrentou muitas lutas. E eu entendo que ele manteve o mesmo coração. E a gente sabe que é essa atitude que fez, né, de Davi ser aprovado por Deus a ponto de se tornar rei ali de Israel. Antes, era apenas um pastor desconhecido, mas Davi se torna agora um rei poderoso. Ele entendeu o valor de ser um pastor e essa revelação o levou a lugares altos em Deus. Se desejamos, querido, avançar em Deus, precisamos entender o valor do ministério pastoral e honrá-lo. Podemos ver então que, enquanto apacentava o rebanho, ele próprio entendeu que também era ovelha do Senhor. A experiência de ser um pastor mostrou a ele a importância também de ser uma ovelha. E é interessante porque essa semana mesmo eu conversava com um amigo e a gente discutia sobre isso, porque realmente vivemos uma geração onde as pessoas não querem ser pastoreadas, não querem ser acompanhadas, não querem viver esse relacionamento. E é interessante porque entender, como Davi ali, a experiência de pastor, também entender a importância de ser ovelha, é algo que nós precisamos compreender, porque é algo poderoso. Esse paradoxo faz parte da minha e da sua vida. E todo líder precisa, antes de tudo, aprender a ser ovelha. Para que eu e você possamos avançar em qualquer área das nossas vidas, eu e você, nós necessitamos compreender que somos ovelhas. Eu mesmo sendo pastor hoje, eu necessito entender que eu sou ovelha, que eu preciso ser acompanhado, que eu preciso ser direcionado, que eu preciso ser exortado, que eu preciso ser motivado por alguém. E nós sabemos que para sermos bons pastores, bons líderes, antes de tudo precisamos ser boas ovelhas. Precisamos ter esse entendimento no nosso coração. Como te disse, o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. E a maneira como vemos a Deus determina o modo de como eu e você relacionamos com Ele. E é interessante porque eu me peguei esses dias sendo ministrado por uma adolescente de 13 anos, que me pediu para ministrar no culto. E eu fui tão impactado justamente por querer ver a Deus nas coisas. E nós fomos ministrados muitas vezes da dificuldade, né, dessa sociedade, dessa geração compreender Deus como Pai. Porque às vezes a gente ministra, a gente fala, Deus é Pai, mas muitas vezes a gente não sabe qual é o tipo de pai que essa pessoa tem de referência. E é interessante porque isso tem me levado a pensar todos os dias. Se alguém perguntar para os meus filhos, para eles se relacionar com o Pai, se relacionar com Deus, que Deus é Pai, será que aquilo que eu tenho vivido como pai natural, aquilo que eu tenho feito, vai fazer com que eles se aproximem de Deus verdadeiramente? Não é algo que eu queria compartilhar, mas eu sinto no meu coração de te falar isso. Eu e você como pai, a dica para os meus irmãos, o jeito que eu e você mostramos o que é um pai,
pode de alguma maneira afetar positivamente ou negativamente o meu e o seu filho, quando nós falamos para relacionar com Deus Pai. E é justamente isso aqui, é mais uma maneira de se relacionar ao nosso Senhor como bom pastor, né? E é a maneira como nós vemos a Deus, determina a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Infelizmente, muitos não conseguem relacionar com Deus porque tem uma mentalidade distorcida do Senhor. Muitos acreditam que o Senhor é algum mercenário que está apenas interessado o quanto eles podem oferecer para Deus. E não o quanto Deus quer nos suprir, o quanto Deus quer nos abençoar. E muitas vezes tem pessoas que não entendem isso, não têm esse entendimento, essa revelação. E por acharem que Deus só as ama quando fazem algo, muitas pessoas nunca se sentem em paz, muitas pessoas nunca se sentem em paz o suficiente para receber algo do Senhor. Mas estão sempre baseadas no seu próprio mérito. Quando a dificuldade vem, logo presumem que foram abandonadas por Deus. E alimentam todo tipo de pensamento maligno. E esse tipo de pensamento, ele rouba a nossa fé. Mas a verdade é que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Quando nós não temos esse entendimento claro do nosso Senhor como pastor, nós teremos essa dificuldade. E quando eu não compreendo, quando eu não espero algo positivo de Deus, vamos dizer assim, eu sempre espero algo negativo, eu não tenho expectativa boa em Deus, porque eu não vejo Ele, esse bom pastor. E o texto que nós lemos vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Ele está dizendo que ainda que eu escolha andar por caminhos que eu não devo andar, mesmo assim o Senhor, esse bom pastor, permanece comigo. A gente sabe, querido, que uma mentalidade errada sempre produzirá uma vida de esterilidade. Enquanto que enxergar a Deus como um pastor, sempre produzirá em mim e em você uma vida de paz e de bênçãos. Quando enxergamos em Deus esse bom pastor, nós realmente colhemos justamente tudo isso que o salmista está nos dizendo. Precisamos crer que o Senhor, a quem eu e você servimos, é o nosso bom pastor. Sabe, queridos, vivemos tempos didáticos da parte de Deus. É tempo de aprendermos que Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Enquanto o mundo anda em desespero, sem saber aonde vai, nós podemos andar tranquilos e seguros, pois temos um pastor que cuida de nós. Pode dizer e amém. Há um pastor que cuida de mim e de você. E quando temos uma visão correta do Senhor como o nosso bom pastor, esse bom pastor das nossas vidas, o que acontece, pastor? Nós recebemos alimento, nós recebemos segurança, nós recebemos paz, nós recebemos saúde, nós recebemos sabedoria em meio às dificuldades. E é interessante que quando a gente olha para esses salmos, nós estamos vendo que aqui está acontecendo muitas coisas. Que os salmistas, ele está num momento de dificuldade na sua vida. Mas ele olha para esse bom pastor. Por quê? Porque ele tinha experiência de ser ovelha. Ele tinha experiência de pastorear. E ele sabia
que por mais que ele já tinha dado a sua vida pelas ovelhas, que ele já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado leões, Davi sabia que o Senhor Jesus estaria com ele e que daria a sua vida, como deu. Ele já deu a sua vida por mim e por você. E é por ele dar essa vida que manifesta essas coisas na nossa vida. Quando não enxergamos Deus como pastor, acabamos vendo o Senhor apenas como uma religião. E esse sentimento é sempre de angústia, é sempre de desespero, é sempre de derrota, é sempre de negatividade. Pessoas assim sempre esperam o pior na sua vida. Te pergunto hoje, querido, você deseja andar em águas tranquilas? Em meio às guerras? Você deseja deitar em pastos verdejantes? Você deseja comer um banquete preparado pelo Senhor diante dos seus inimigos? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de loucura que vivemos, de tantas mentiras, de tantas inseguranças que vivemos, você quer viver isso? Como eu falei no último final de semana passado, não espere nada de homens. Precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente, a confiar no Senhor Jesus. Semana passada eu falei para a gente se colocar, se humilhar debaixo dessa potente mão. Hoje eu quero te levar você a ter revelação desse bom pastor. Se você deseja isso, querido, então comece a enxergar a Deus como pastor. E não como um castigador, como um Deus de punição. Quem tem revelação do Senhor como pastor, sempre possui uma expectativa confiante de que a bondade e a misericórdia dele vai nos alcançar, vai nos seguir aonde quer que eu e você vá. Quem tem essa revelação de Deus, do Senhor Jesus como esse bom pastor, sempre tem uma expectativa, sempre vai ver no caos uma possibilidade. João capítulo 10, versículo 11 vai dizer assim, o Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o nosso bom pastor deu a sua vida por mim e por você. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. É interessante porque Deus também levanta homens, pastores, para nos apacentar, para nos pastorear, querido. O Senhor Jesus é sim o nosso supremo pastor. É dele que vem todas as coisas que necessitamos. É dele que vem todos os recursos. Tudo que precisamos vem dele. Toda a saúde, todo o suprimento, todo o milagre procede dele. Tudo que acontece procede da sua mão. Diante disso, muitos presumem que não precisam de estar então vinculados a uma igreja, ou de ter um pastor natural em sua vida, ou ter um líder. Mas isso é um tremendo engano. Deus estabeleceu pastores para o representar. Deus estabeleceu e levanta homens que são representantes de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam,
e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Não há como reconhecer Deus como nosso pastor sem reconhecer aqueles que Ele mesmo levanta, sem reconhecer aqueles que Ele mesmo colocou naquela posição. Em Romanos nós vamos saber que toda autoridade procede de Deus. Portanto, tudo que Ele faz, tudo que fazemos a uma autoridade, também nós estamos fazendo a Deus. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Você submete alguém porque você está submetendo a Deus. Você serve alguém porque você está servindo a Deus. Você faz algo para alguém porque você está fazendo para Deus. Você trabalha não apenas pelo salário, você trabalha para Deus. Você está fazendo aquilo para Deus. Precisamos ter esse entendimento, essa revelação nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem levantado homens e mulheres para pastorear com ensino, com exortação e cuidado. Quando recebemos esses irmãos e abrimos o nosso coração para ouvi-los, crescemos em sabedoria. Mas se tapamos os nossos ouvidos, nos tornamos tolos. Certamente não devemos ter uma relação de superdependência com os nossos pastores naturais, com os nossos líderes naturais. Eles são sim representantes do perfeito pastor, que é Cristo Jesus. Mas precisamos ser humildes para ouvi-los e tratá-los com respeito e honra. O nosso bom pastor é Cristo Jesus. E somente Ele pode nos suprir em todas as nossas necessidades. Mas é preciso reconhecer que Ele levanta outros pastores para nos abençoar e guiar de acordo com a sua vontade. Talvez você pode estar se perguntando, mas se Deus, então, se Jesus é o nosso bom pastor e tudo procede dele, como você está dizendo, por que então precisamos de ter pastores e líderes? Eu te respondo rápido e simples, querido. Porque a maneira como demonstramos amor e respeito e honramos ao Senhor é feito através dos representantes que Ele estabeleceu. Se não somos capazes de honrar a quem vemos, também não seremos capazes de honrar o Senhor a quem também não podemos ver. 1 João vai dizer isso, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de que amemos, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Ou seja, é por causa de uma mentalidade errada acerca de princípios, e acerca destes princípios, muitos têm caído no engano do diabo, de que viverão melhores sem estar em comunhão, e sem um irmão que o apacente, que o guie. A verdade é que a falta de comunhão com o corpo sempre produz incredulidade e pessimismo. Mas quanto mais vinculado ao corpo, quanto mais junto ao rebanho, mais cresceremos saudáveis e estaremos seguros. A Bíblia vai dizer claro em Hebreus 10, você sabe do texto, vai dizer claramente para que você não deixemos de congregar, que não deixemos de ter comunhão com os irmãos. Sabe, querido, a incredulidade é uma grande doença espiritual. E é um dos maiores causadores dessa doença, é a falta de relacionamento e de vínculo com a igreja. Para aí, pastor, você está dizendo que aqueles que estão de quarentena, aqueles que não têm liberdade, que estão guardados, vamos dizer assim, em casa,
porque é do grupo de risco. Não, querido, eu não estou dizendo isso para você, que você tem que sair e vir. Eu estou dizendo para que você seja vinculado. Porque mesmo você na sua casa, você consegue ser pastoreado. Mesmo onde você quiser, sem ter contágio, hoje a gente tem todo tipo de ferramenta à disposição. O que eu e você precisamos é querer ser ovelhas. Como que eu vou querer ser pastor se eu não quero ser ovelha? Primeiro eu me torno ovelha do meu pastor, para que depois então eu venha ser pastor. E ao mesmo tempo que eu sou ovelha, eu também sou pastor. Por isso, querido, não deixe de estar junto ao rebanho. Talvez você, querido, tenha ficado em casa nesse tempo, ainda mais agora que fechou tudo, mas talvez você está 1 ano na sua casa e não tem vindo ao culto, não tem feito nada. Mas de alguma maneira você está sendo pastoreado, de alguma maneira você está recebendo o cuidado de Deus, porque palavras têm sido ministradas, palavras estão sendo liberadas sobre você, sobre a sua casa. Você não sai, mas ela chega a você se você quiser. Ela está à disposição. Quantas vezes nessa pandemia nós, os pastores, nós deixamos nosso número à disposição dos irmãos. Nós respeitamos a dificuldade, o que cada um pensa, a maneira que pensa. Não deixe de estar junto ao rebanho. É ali que flui o suprimento e a proteção. Deus vai dizer que o pastor que perdeu uma ovelha, ele sai. E ele não trata e não cuida dela onde ele achou. A Bíblia diz que ele pega essa ovelha e leva para onde? Para junto do rebanho. Espere coisas boas do bom pastor. Quem entende que é apacentado pelo bom pastor Jesus, sempre tem uma boa expectativa do seu futuro. Quem crê no suprimento de Deus sempre está à expectativa. Quem crê no suprimento de Deus sempre experimenta do milagre. E sempre tem a sua fé aumentada. Precisamos ter uma revelação pastoral a respeito do nosso Senhor. Precisamos vê-lo como esse bom pastor. Porque a Bíblia diz que o bom pastor, João 10:10, dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida, e essa vida em abundância, que foi nos dada através do nosso bom pastor, está liberada para mim e para você. O Senhor não é um mercenário que quer arrancar as lãs das suas ovelhas e quebrar os pés, mas Ele é o pastor que quer retirá-la do vale da sombra da morte, e Ele ainda quer te guiar pelas veredas da justiça. Oh, aleluia! É esse bom pastor. E o texto vai dizer, por mais que você escolheu ir para esse vale, porque o salmista fala, ainda que eu ande, ainda que eu escolha permanecer, Ele estará comigo. Ele não quer só que eu permaneça, Ele não quer apenas me tirar do vale da sombra da morte, mas Ele quer me colocar debaixo das veredas da justiça. Ele quer colocar tudo o que Ele conquistou e colocar sobre mim. Ele quer nos imputar, Ele tem nos imputado a sua justiça. Esse é o nosso bom pastor. Sabe, querido, um grande sinal de alguém que enxerga o Senhor como bom pastor, que é uma característica, ele sempre possui uma santa expectativa que a bondade e a misericórdia de Deus vai sempre nos alcançar todos os dias. Quem acredita nesse bom pastor, como o texto diz,
a gente sabe que Ele vai liberar essa bondade sobre nós, que Ele vai liberar essa misericórdia sobre nós. O texto vai dizer todos os dias da nossa vida. Sabe, são tomados de uma esperança, de uma convicção de que algo bom acontecerá na sua vida. Quase que não sai, né, Márcio? Misericórdia. Mas quem enxerga Deus como um mercenário, está sempre cheio de expectativa de juízo, sempre espera a catástrofe, só vê o problema, está com o pensamento sempre inclinado para a maldade. Este ainda não está com a sua fé fundamentada na graça e na bondade de Deus. Evidentemente que nós podemos sim ser disciplinados por Deus. Nós sabemos que a sua disciplina sempre é motivada e movida pelo amor. Provérbios 3:12 vai dizer assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Nós somos disciplinados, querido, muitas vezes porque esse pai quer nos corrigir, quer que eu e você andemos pelos caminhos certos. Sua disciplina sempre tem o objetivo de nos levar a viver de maneira madura e saudável. E sabe uma característica clara, querido? É que a disciplina do Senhor, ela nunca é para a morte. Guarda isso, a disciplina do Senhor, ela sempre é para a vida. O Senhor sempre está nos corrigindo, nos direcionando para que nós possamos viver a abundância vida que Ele liberou sobre nós. Talvez você pergunta, pastor, como o Senhor então executa a sua disciplina? Eu te respondo, Ele o faz através ou por meio da sua igreja. É através dos pastores e irmãos que somos tratados, que somos encorajados, que somos ensinados. Tudo o que Deus faz é a partir do seu rebanho. E dentro dele, e nunca de maneira isolada. Ou seja, quando não temos essa revelação clara sobre nós, nós atrasamos o projeto de Deus nas nossas vidas. Quando a gente não vê o Senhor como esse bom pastor, como esse pastor que vai nos disciplinar, que vai nos corrigir, Ele não vai liberar juízo sobre mim e sobre você, nem ira, porque isso já foi liberado sobre a vida de Jesus. Nós somos disciplinados, corrigidos, para caminhar de maneira certa. Tudo o que Deus faz é a partir do rebanho, como eu disse. O compromisso do Senhor é para com o seu rebanho. Pode ser que uma ovelha se desvie do rebanho, ela nunca deixará de ser ovelha, mas perderá a proteção e o suprimento que há somente quando estamos no rebanho. Só podemos ter quando estamos no rebanho. E é por isso que quando o Senhor vai atrás de uma ovelha, a primeira coisa que Ele faz é trazer para dentro do rebanho. Porque é no rebanho, é na igreja onde somos moldados.
O Senhor não apacenta ovelha sozinha no deserto, afastada do rebanho. Pelo contrário, Ele a traz para o rebanho e então cuida dela. O rebanho de Deus é a sua igreja, e é nesse lugar que nós recebemos das mãos do Senhor. Aqueles que decidem andar de maneira isolada perdem a bênção do pastor, porque não estão vinculadas ao rebanho. Tão importante quanto entender que o Senhor é o nosso bom pastor, também é entender que nós somos ovelhas. E quando temos uma revelação de que somos ovelhas, nós nos tornamos humildes e rápido para compreender o processo de Deus na nossa vida. Automaticamente nos rendemos ao Senhor. Mas quando não entendemos que somos ovelhas, andamos de maneira independente e perdemos a bênção de Deus. Eu quero terminar te dizendo isso. Veja o Senhor como seu pastor. Veja o Senhor como o seu bom pastor e não apenas como um mercenário e um carrasco. Eu quero concluir minha palavra te fazendo uma pergunta. Você tem enxergado Deus como esse bom pastor na sua vida? Você enxerga os pastores que Deus estabeleceu para cuidar de você? E eu termino te perguntando: você procura sempre estar envolvido com o rebanho? Sabe, querido, dentro do rebanho do Senhor, nós vivemos um ciclo vicioso. Como assim, pastor? Você, há alguns minutos atrás, é ovelha, e alguns minutinhos ali, você já é o pastor. Isso acontece constantemente na nossa vida. Há poucos minutos, Vanderlei, Lelei estava ali comigo, e aí então eu estava pastoreando, cuidando, falando, direcionando. Mas aí agora ele já foi, mas já está lá na casa do João, instruindo, mostrando. A gente vive esse ciclo. É natural e saudável da igreja. E a igreja, ela realmente, esse apacentar, ainda mais nessa visão, onde todos nós somos ministros, ou seja, todos nós apacentamos e cuidamos, e ao mesmo tempo somos apacentados e cuidados. E é essa comunhão que é importante na nossa vida. E é essa comunhão que traz a proteção, que traz a bênção de Deus, que traz as coisas que nós precisamos. Eu termino deixando essas 3 perguntas. E a minha expectativa é, como eu te falei, é de você conseguir ser ministrado e compreender isso. Mesmo jeito que, através de uma adolescente de 13 anos, o Senhor tem me levado a meditar todos os dias, cada passo que eu dou em casa. Se meus filhos estão enxergando em mim um pai, para que eles possam ter facilidade de enxergar Deus como pai, eu te faço essa pergunta e clamo para que seja algo novo na sua vida, que você possa compreender essas verdades. Você tem a revelação desse bom pastor. A minha oração é para que você veja Deus como esse bom pastor, mas também para que você veja os seus líderes, os seus pastores, que Deus estabeleceu para cuidar de você. E que você decida também estar envolvida no rebanho, envolvida no processo.
Porque tudo o que eu e você necessita, querido, está no rebanho. Porque quando você olha e você começa a meditar naquele pastor, então ali apacentar naquela 100 ovelhas e uma some, e ele traz ela de volta, é ali no rebanho que ela tem todo o suprimento, todo o cuidado, todo o amor, tudo que ela necessita está ali no rebanho. Talvez você não compreende como que muitas vezes é saudável e o quanto é bom quando você encontra com o irmão e você compartilha de uma dificuldade e ele te fala uma coisa e de repente você vai embora para casa assim, meu Deus, como foi bom ter encontrado o irmão, como foi bom ter compartilhado isso, como eu fui abençoado com isso. Eu fico pensando, se eu não tivesse disposto o meu coração a ouvir o que Deus quer falar, eu tinha perdido talvez um dos maiores ensinamentos na minha vida, como pai. Talvez a maior frustração é as minhas atitudes, o meu jeito de ser, possa atrapalhar os meus filhos a experimentar esse Deus como pai. A minha oração é para que você veja o Senhor Jesus como bom pastor. E que você enxergue os seus pastores como de Deus. E que estabeleceu para cuidar da sua vida. E esteja disposto a estar vinculado e envolvido com o rebanho. Essa é a minha oração. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar. Eu que te convido também você a orar. Pede a Deus revelação da palavra que foi ministrada. Peça a Ele para mostrar aquilo que pode ser aplicado na sua vida. Porque a gente muitas vezes ministra, muitas vezes a gente tenta trazer uma explicação, a gente tenta aplicar para que você possa compreender. Mas eu queria te pedir, ora ao Senhor nessa hora. Fala, Deus, traz clareza na minha vida. Mostra que essa palavra precisa ser aplicada, onde eu preciso colocar em prática essa palavra na minha vida. Eu tenho me desesperado porque eu não tenho tido essa expectativa desse bom pastor. Como o Salmo 27, que nós conhecemos de cor, nos mostra a bondade, o cuidado, o pastoreio desse pastor, desse bom pastor. Talvez eu não tenha enxergado os líderes que o Senhor tem colocado na minha vida. Talvez eu não tenha honrado, não tenha enxergado os pastores, esses líderes, esses discipuladores que o Senhor tem colocado na minha vida. Talvez hoje você precise aplicar. Você precisa participar do rebanho. Você precisa entrar nesse ciclo, não vou dizer vicioso, mas nesse ciclo abençoador de pastorear e ser pastoreado, de ser pastor e de ser ovelha. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Oh Espírito Santo de Deus, bendito és tu. Obrigado, Deus, por essa palavra. Eu creio em nome de Jesus que é manifesto na vida dos meus irmãos entendimento e revelação. Deus, que essa palavra possa gerar, como eu sempre creio, toda ação, toda palavra ministrada, toda ação gera uma reação, que haja uma reação manifesta do teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. Deus, em nome de Jesus, me ajuda em nome de Jesus a ser o melhor pastor possível. Coloca os meus olhos nesse perfeito e bom pastor que é Jesus. Me ajuda, Deus. Que nós possamos, como igreja, sendo ovelha e pastoreando, como o nosso maior exemplo, que é o nosso Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu doce Espírito possa inundar, meu Deus, cada lar.
Pai, em nome de Jesus, libera a tua bênção. Sei que nesses dias o teu rebanho, ele se encontra aqui nesse ambiente de internet. Mas desperta o teu povo a estar conectado no teu rebanho, Deus. Essa é a minha oração. Nós possamos ter esperança, expectativa de coisas boas. Porque o Senhor é o nosso pastor. E esse bom pastor, oh Deus, em nome de Jesus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Creia nisso. O Senhor está atrás de você todos os dias para liberar essa bondade. Todos os dias. Como o texto diz. E tem tantas coisas maravilhosas aqui, Pai. Mas muito obrigado por essa noite. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar todos os pedidos de oração diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei que aqui o Senhor já liberou tantos milagres, tanto sobrenatural. Nessa hora nós intercedemos por todos esses pedidos. Deus, colocamos também aqueles que não estão aqui, no qual a tua igreja, alguns estão clamando a sós, momento de desespero, de angústia, de lutas. Mas eu sei que muitos estão pensando que estão a sós. Eu sei que o Senhor se faz presente na vida deles, como se faz na minha também. Deus, em nome de Jesus, sabemos que somente o Senhor é o Deus do impossível, das coisas mais difíceis. Por isso, em nome de Jesus, libera, meu Deus, cura, restauração, libertação, milagre, provisão, porta aberta sobre esses pedidos, sobre a tua igreja. Pai, nos livra, Deus, em nome de Jesus, desse vírus. Guarda as nossas vidas. Fortalece-nos nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa decidir pastorear e ser pastoreado. Que você decida cuidar e ser cuidado. Essa é a nossa oração. É aquilo que nós cremos que o Senhor separou para ministrar sobre o seu coração nessa noite. Eu te abençoo em nome de Jesus.